As casas eram todas germinadas. As ruas, era casa lá de outro, mas uma colada na outra. É igual aquelas cidadezinhas de Minas, sabe? Que a gente vai lá atualmente. Aquelas cidades conservam até hoje, né? As cidades, tudo, as casas. Aqui era assim, as ruas eram assim. As casas eram coladas uma na outra. No caso de família, tudo. Depois chegou, esse prefeito chegou, o doutor Orlando, ele começou a condenar. Não, tinha que botar abaixo e fazer, remodelar tudo. Começou a remodelar e acabou com a... Eram casas, tinha casas altas, altas e baixos, né? Aquele que chama de... Só não tinha alto, só alto, um pouco, parte baixo, parte alta. Sobrado, né? Sobrado tinha casa sobrado bonito em Maricá. Não tem mais nenhum. Antigo, né? Bonito e tudo. Acabou com tudo. Ele botou tudo abaixo. Foi botando abaixo e teve que reconstruir de novo. A pessoa não tinha o direito de reformar a casa. Tinha que acabar. Ele foi e acabou com tudo. Transformou a cidade. Aquela rua da igreja era toda de um lado e do outro, casa de fora a fora, germinar uma coladinha na outra. Tudo na rua, tudo na beira da rua, você passava assim, olhava para a janela. É muito engraçado aquilo. Tem uma coisa, cada casa é uma cor. Uma é azul, outra é cor de rosa, outra não sei o que, outra é verde, entendeu? Tudo germinado e cada casa tem uma cor. E aqui também era Mas assim? aqui era assim também. Até as casas por dentro era assim, você pintava um quarto de uma cor, pintava a sala de outra. Então, hoje, que você compra um tipo de tinta só, pinta a casa toda, para não economia, né? Naquela época, cada cômodo era uma cor. Coisa, né? Era bonito na época, né? Na época mesmo. Mas a história do cinema de Maricá está vinculada ao Império. O filho maricaense, Joaquim Antônio de Macedo Soares, nasceu em Bananal, em 1838. Ele era advogado, era magistrado, era juiz. Ao lado dele, também, no Rio de Janeiro, está Antônio Augusto Ribeiro de Almeida, que era desembargador do Império. Eles são considerados expoentes políticos fluminenses. Conheceram Luiz Carlos Frois da Cruz, que nasceu em 1852. Se tornaram amigos. Mas, após a abolição, tanto o Ribeiro, que era daqui, e o Macedo, que era daqui também, vinham passar férias em Maricá. E os fazendeiros, naquela época, tinham assim, muitas dificuldades de ir na Rua do Ouvidor, uma galeria que era da família Segreto. Isso foi contado pelo bisneto do Macedo Soares, José Celso de Macedo Soares, que é dono da fazenda Rio Fundo. Quando Luiz Carlos Frois, conversando com Macedo e Ribeiro de Almeida, perguntou o seguinte, fez assim, por que a gente não faz um cinema em Maricá? O Frois,
O Froz não queria que o filho fizesse cinema, mas ele era um visionário. Ele disse assim, Macedo, aquela cidade de Maricá, com a Fazenda São Bento, que manda tudo para o Rio de Janeiro, para a capital do estado, que é Niterói. Por que você aí virou para o Ribeiro? Parece que eu estou vendo os três. O Ribeiro de Almeida, você tem um terreno na rua lá de cima. Na rua lá de cima é que é a Ribeiro de Almeida. Aí Ribeiro prontamente doou o terreno, conseguiram fazer um prédio, um casarão muito grande. O trem chegou até a estação de Maricá em 1894. O Cine Froz da Cruz foi inaugurado dia 12 de setembro de 1899. Existe uma relação profunda, e não só no Brasil, mas no Brasil isso se deu de fato, entre a estruturação do comércio cinematográfico, do mercado cinematográfico, e a malha ferroviária existente numa determinada região ou no próprio país. Quer dizer, a expansão do comércio cinematográfico Brasil adentro, ela se associou, a partir da década de 10, assim, as linhas férreas, as linhas ferroviárias que existiam, partindo sobretudo do Sudeste, mas chegando eventualmente até regiões muito longínquas como o extremo sul ou o Nordeste. E aí o que aconteceu, e se percebe muito claramente, onde tinha uma estação, vai ser criado um cinema. Lá na frente só, né? Aquela frente grande. Mas tinha, isso me lembro, que a curiosidade me lembro que tem uns dizeres, né? Mas era cinema e teatro. Isso eu me lembro. Aquela curiosidade que via na fachada, né? Porque tinha a fachada aí, porque tinha um palco, no final era um palco. Até que tinha o salão, depois tinha uma descida, sabe? Ali que era construído o palco, geralmente ali por baixo que eles faziam. Então era teatro também. Foi depósito de bebida, grande, tem que ser grande, né? Era um prédio grande. Era mais que esse paredão aqui todo. Isso aqui com aquele de lá, assim, ó. Tem paredão de lá. Ali calculadamente deve ter o quê? Quase uns 8 metros, mais ou menos. Esse prédio aqui parecia lá próximo a onde foi a Estrada de Ferro. Prédio antigo. Cinema não. Esse aqui. Aqui já. Esse aqui é a coisa da cidade, né? Ficaria mais ou menos nessa altura aqui, onde meu pai teve comércio. Santander, Banco do Brasil, lá de lá. E ele ficava mais ou menos nesse setor aqui. Não tem ali aquela onde tem aquela casa da empada? Não tem ali aquela casa da empada? Ali tinha um prédio grande que era do meu avô. Galpão, vamos dizer assim. E depois passou para o meu avô. É um galpão grande. O histórico que eu sei do passado, disseram que ali onde era o vinho, material do vinho, depois agora recentemente veio ser a empada, que é do lado, próximo àquela região ali, próximo àquele, essa loja que tem agora, como é? Saúde. Ali, o comentário que eu escutava na época, que ali tinha onde funcionava o primeiro cinema, era mudo. E tinha uma orquestra, que a orquestra devia ser talvez aqui de Maricá, que acompanhava o andamento do filme, a projeção do filme. Era projetado mudo e com certeza devia ser Carlitos ou outros fenômenos da época, os irmãos Max, que eram antes de Carlitos, eram filmes de coisa naquela época. E assim ele funcionou de maneira quase manual, até 1920 e pouco.